que tudo não vá bem aqui, nós desfaleçamos aqui nessa terra, que o nosso corpo seja sepultado nessa terra, nós nos encontraremos com Ele. Tenha certeza disso, permaneça com isso no seu coração, com fé. Como já foi cantado aqui hoje, né? A Sara cantou aquele louvor. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Nosso lar não é aqui. Mateus 28, 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Nós já lemos 1 Reis capítulo 1, capítulo 2, né? 12, aliás. 12 não, 4, meu Deus. Nós já lemos Reis no texto onde Roboão está pedindo conselho aos seus conselheiros. 12, capítulo 12, perdão. E Roboão vai então pedir conselheiro aos anciões que andaram com seus pais, com seu pai, aliás, seu pai Salomão, para quem não sabe. E depois Roboão então manda que eles fossem embora e pede conselho agora aos jovens que tinham crescido com ele. E bem sabemos o que Roboão vai seguir, bem sabemos qual o conselho que ele vai ouvir e o que vai se suceder à nação de Israel depois. Se você ainda não leu o texto de Reis completo e Crônicas também, que ajuda a nós entendermos a história de Israel. Israel aqui, a partir desse momento, obrigado, filho, acontece a famosa divisão, a divisão das tribos. Ou seja, passa-se agora a chamar tribo do sul e tribo do norte, a partir deste momento, porque houve-se ali uma ruptura do reino, né? Um reino só, houve uma ruptura por conta de uma questão política, vamos dizer assim. E eu li agora em Mateus capítulo 28, 19, para a gente entender, porque eu gostaria de falar um pouco de um assunto que é complicado para nós falarmos, né? Mas a gente precisa falar disso, a gente precisa falar. A igreja precisa aprender, precisa se posicionar. Depois você vai poder, eu creio que alguns já sabem as minhas posições ideológicas com relação a isso, mas eu não vou falar aqui. Essa semana ainda eu vou gravar um vídeo falando e vou postar lá na rede. Se você quiser acompanhar lá e ouvir, amém. Se você não quiser também não tem problema, mas você vai saber qual que é a minha posição. Hoje não é o intuito falar disso e nem vou usar o púlpito para falar disso, mas eu quero falar do momento que nós estamos vivendo, do momento que a igreja está vivendo. Tema, se eu pudesse dar, é que a igreja é uma agência de Deus na terra. Quem crê nisso? Quem crê nisso dá uma glória a Deus. A igreja é uma agência de Deus na terra. Nós estamos aqui numa missão de levar o evangelho, de propagar, de ser sal e ser terra. Aliás, ser sal e ser luz, perdão, né? A gente está estudando aí o Pentateuco, que nós falamos muito sobre Abraão. Essa semana que passou, a última semana não essa, sobre Abraão, porque Deus pega Abraão e fala para ele: eu vou te tirar do meio da tua terra, do meio da tua parentela, eu vou te levar para um lugar que eu vou te mostrar, e lá eu vou fazer a sua descendência grande, eu vou te abençoar, e através de você eu vou abençoar todas as nações. Não fala a nação só de Israel. Deus falou que ia abençoar todas as nações, incluindo o Brasil, incluindo todos os países da terra, através de um chamado para Abraão. A igreja, queridos, durante muito tempo desenvolveu uma ideia pré-concebida mesmo, né? Pré-concebida de que ela através dos nossos irmãos, né, do passado aí, que
que a igreja deveria estar separada do processo político, né? Do processo de envolvimento com esta área do governo, vamos dizer assim, do governo, essa é a verdade. Dizia que a igreja devia o que a gente ouvia antigamente? A igreja, ela devia se conservar pura, né? Santa, abstendo de participar desse contexto político, da política em si, né? Infelizmente, isso para nós foi um erro muito grande, como igreja, vendo hoje. Existem hoje ainda alguns irmãos e algumas igrejas que se posicionam dessa forma. Eles até defendem essa tese, mas isso é um erro para nós agirmos dessa forma, ter essa interpretação, né? Isso trouxe para nós um chamado dos alienados, né? Muitos acabam sendo alienados. Trouxe para a igreja uma imagem de insipidez. O que é isso, insipidez? Uma igreja uma igreja que não tem representatividade, uma igreja que não traz luz, uma igreja que não traz sabor, uma igreja que não faz aquilo que ela foi chamada para ser feita, para se fazer mesmo. Mateus 5,13 diz assim, ó. Glória a Jesus. Não dorme aí no banco, hein? O banco é confortável, mas não é para dormir não. Eu até estava brincando com o pessoal aqui no dia. Cadê a Aline? Está ali? A turma está ali? Falei, né? Foi aquele dia que eu estava falando. Eu falei, eu vou pôr um segredinho aí, um choquezinho aí embaixo, um choquezinho santo. Aí eu vou olhar assim na cadeira tal, vou olhar fulana, a irmã Ana está dormindo na cadeira, número, deixa eu ver aqui, 15. Aí eu dou um, ô glória, a irmã, ô glória, aleluia. Não que a irmã Ana esteja dormindo, tá bem? É só um exemplo. Pastor, você quer torturar o povo? Não vai precisar fazer isso não. Mas se fizer, é culpa da Aline, ela que deu ideia. Mateus 5,13. O que diz lá, irmãos? Vós sois sal da terra, e se o sal vier a ser insípido, como vai lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. E no versículo 14 fala que vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e põe ela debaixo do alqueire, mas no velador, porque ela alumia qualquer um que se encontra sobre a casa, amém? Então, alienação combina com despolitização, e é isso que a gente acabou fazendo durante muito tempo, a igreja acabou fazendo durante muito tempo. O que é alienação, pastor? Para você que não sabe entender, alienação, ela é caracterizada pela transferência de uma responsabilidade, de determinada responsabilidade, quando eu transfiro isso para outra pessoa, ou para uma instituição fazer isso. Eu transfiro aquilo que era a minha responsabilidade, ou seja, de ser luz e ser sal, para outra pessoa, para o mundo, por exemplo, para as pessoas mundanas, né? A pessoa alienada, portanto, é aquela que delega a outros a capacidade dela participar naquele advento, certo? A pergunta para nós é, será que nós deixaríamos os nossos filhos ser educados pelo nosso vizinho? Você teria coragem de fazer isso? Deixar o seu filho ser educado pelo vizinho? Tem gente que deixa, tem gente que até gosta. O vizinho ali e tal, vai lá para casa do vizinho, nada. Pergunta, pai, fala um pouco de... Não tenho tempo, não, vai lá, fala com o vizinho lá que ele sabe, né? Tem gente que faz isso, tem gente que gosta, né? Você deixaria alguém ensinar aos seus filhos sobre sexo, por exemplo? Você deixaria? Você deixaria alguém ensinar aos seus filhos sobre religião, falar sobre religião com eles? Você deixaria alguém decidir sobre a vida do teu filho, se ele deveria ou não fazer aquela cirurgia que o médico determinou? Você deixaria? Pois é isso que nós temos feito. É isso que nós temos feito durante muitos anos. E é isso que eu queria chamar a nossa atenção hoje para isso. Porque daqui a alguns dias nós vamos ter uma decisão a tomar, todos nós. Nós moramos em um país e nós vamos escolher algumas pessoas que irão governar sobre nós, né? Que vão determinar muitas coisas na nossa vida, que vão determinar muitos processos que nós já estamos vendo, e nós precisamos aprender. Como eu disse, eu não vou falar aqui, pastor, você
quem que eu devo votar? Não, não vou falar isso, mas eu vou falar no que você não deve votar, e nem quem você não deve acreditar, não em quem, mas no que, para você fugir, aprender a observar isso. Porque os amigos aqui de Roboão, ele não teve esse discernimento que o pai dele teve. Roboão, ele ouviu o conselho dos anciões, que era bom, que era salutar, porém ele tampa os ouvidos e ele vai dar ouvido ao conselho dos jovens. E isso trouxe um peso muito grande sobre a nação dividida, a nação então passa a sofrer, né? E eu estava lembrando esses dias uma pessoa, há um tempo atrás, chegou em mim e estava falando: pastor, eu preciso de uma ajuda. Eu falei: o que foi? Eu estou com um problema assim na minha casa, o meu filho está com um problema de entender, está com dúvidas, né? Surgiram dúvidas. Na verdade eu estou falando filho, mas fica aí para você, não vou definir assim, como é que se diz? Pode ser um menino ou uma menina, tá bom? É só um exemplo que eu estou falando que aconteceu. E a pessoa não é daqui também, a pessoa me procurou e perguntou isso. Eu falei: olha, ela falou que estava com um problema, que essa pessoa, esse filho dela, estava com uma dúvida sobre uma questão relacionada a esta área, porque lá na escola estava acontecendo. Eu falei: o que você foi procurar saber disso? Diante da Bíblia. A pessoa falou: não sei, pastor, não sei como agir, eu não sei o que falar. Eu falei: poxa, a gente já teve tantos trabalhos aqui, né? A gente tem jovens aqui, a gente tem uma galera, a gente já falou tantas vezes disso aqui, a gente tem trabalhos que fala disso, né? Você poderia ter vindo, às vezes, né, recebe o convite e tal. As pessoas não se importam, porque elas não querem falar disso. Mas uma hora o problema bate na porta da gente. E eu falei para ele, eu falei: olha, a gente só presta atenção quando o problema bate na porta da gente. Porque às vezes essa pessoa se alienou ao cuidado da família e transferiu o cuidado da família para outro lugar. Talvez a preocupação dele ou dela era trabalhar, era conquistar coisas materiais para aquele menino ou para aquela menina. Mas quando ela percebeu, já tinha perdido a filha, estava perdendo o filho, estava perdendo a filha, né? Estão chamando os nossos jovens, eu não sei se vocês viram há um tempo atrás, agora recentemente, um tempo atrás, não estão chamando os nossos jovens para tirar título de eleitor, não são? Jovens tiram título de eleitor. Por que você acha que eles querem que os jovens tirem títulos de eleitor? Porque os jovens é mais fácil de se, né, doutrinar, é mais fácil de se levar, manipular. Então por isso que eles têm tanto interesse que os nossos jovens façam isso, votem, escolham, tirem seus títulos, né? Por que você acha que está acontecendo isso, igreja? É uma batalha espiritual que está acontecendo. É uma batalha espiritual que está acontecendo, e às vezes a igreja está transferindo essa responsabilidade para o mundo, está transferindo essa responsabilidade para outras pessoas. Não vou fazer, está tudo bem. E o que tem a ver então, pastor? Fé cristã e a política. Primeiro, fé cristã e política, elas não são excludentes, elas não se separam, e como alguns dizem, como eu disse já, eu conheço algumas pessoas que vêm e falam assim: olha, não dá para o cristão se envolver na política. Eu digo assim: eu sou pastor, se eu for entrar amanhã numa dessa, eu tenho que abdicar do meu cargo de pastor. Não dá para eu exercer o pastoreado na igreja e exercer a função política, eu tenho que me abdicar de uma, ok? Aí eu concordo, mas o fato de eu votar, de eu escolher, de eu me posicionar, eu não posso me abdicar. A fé, ela não é excludente da política, uma vez que o cristão deve ser sal, deve ser luz. Então por que isso, pastor? Porque nós somos alguém que devemos trazer influência sobre aqueles que não têm, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão indecisos, aqueles que não estão votando ou escolhendo errado, cristãos que às vezes estão na igreja, estão escolhendo errado. Aí é onde nós devemos aparecer e instruí-los, orientá-los, orientar a nossa família, orientar a nossa casa, orientar os nossos colegas. Hoje, muitos inclusive dizem no nosso meio: pastor, essas coisas não se misturam, essas coisas não podem, né? Um dia eu vi o Rafael falando, viu, Rafael? Vou usar o exemplo do Rafael. O Rafael falou: o púlpito nunca será de César. Foi isso, não foi? Foi isso? Peguei. Não tô, é só lembrando. Mas é isso mesmo, o púlpito nunca será de César. Dá a César, o que é de César, Deus que é de Deus, e está certo. O púlpito nunca será de César, o púlpito sempre será do Senhor. O que eu entendo que ele quis dizer com isso?
A gente não pode abrir o púlpito para vir os políticos, é isso? Para trazer os políticos, para trazer pessoas que vão querer vomitar aqui suas decisões, suas ideologias sobre a igreja. Ele estava falando disso, e é verdade, a gente não pode fazer isso. Agora, como ministros, como pastores, como instrutores, como alguém que está aconselhando, nós devemos fazer isso, ministrando a palavra de Deus. Vamos ver o que o texto em Romanos 13 diz. Pastor, mas hoje é sexta-feira, por que você está falando? Porque domingo, queridos, domingo, por conta de um erro meu de cálculo, eu acabei fazendo alteração na escala. Vocês vão entender domingo, tá bom? Então hoje é o dia propício para nós falarmos disso. Veja lá, Romanos 13, versículo 1 e 2, diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Vamos ler no versículo 5 agora o que diz lá. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Está falando dos nossos deveres como cristão com César, com o nosso governo, com as nossas responsabilidades. Infelizmente tem alguns irmãos que gostam de burlar as coisas tudo, né? Quer burlar a conta de luz, quer burlar a fila, quer burlar... Não pode. A gente tem que agir porque a gente é luz. A gente tem que agir corretamente porque a gente é sal da terra. Então, está devendo, vai lá e acerta a conta. Ah, não tem que acertar. Ah, mas faça o que é correto. Para que não seja penoso para nós, para que não seja penoso para você. Ô pastor, mas está demais o imposto, está demais as coisas. Então escolha melhor, escolha corretamente, escolha pessoas que vão se alinhar nesse posicionamento. E qual é o papel então, pastor, da igreja na política? Em primeiro lugar, nós devemos orar. Em primeiro lugar, nós devemos interceder por aqueles que governam sobre nós, aqueles que estão investidos de poder e autoridade sobre a nossa vida, seja prefeito, seja governador, seja vereador, seja quem for. Mas a tarefa principal da igreja, eu já falei, nós já lemos aqui, é uma missão de evangelizar, evangelização, ensinar, levar aquilo que Cristo nos ensinou, levar aquilo que Cristo nos comissionou, fazer. A tarefa principal é essa, ou seja, a igreja é a agência de Deus na terra. A igreja é a agência de Deus neste mundo. Ela está encarregada de levar o evangelho a todas as tribos, línguas e nações. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Todas tribos, línguas e nações. E aí, pastor, mas chegar lá nós vamos falar de política? Lógico que não. Abençoado. Nós vamos falar de Jesus. Jesus transforma, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus nos dá um novo caráter, Jesus nos dá Jesus troca, tira de nós aquilo que era, né, aquela personalidade mentirosa, enganosa, e coloca em nós o seu amor, o seu caráter, né, de mansidão, de sabedoria, de não mentir, de não fazer as coisas erradas. Veja Apocalipse 5:9 diz assim: entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir tal, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de quem Deus comprou, procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus constituísse reino e sacerdotes reinarão sobre toda a terra. A mensagem que a igreja precisa apresentar para o povo, para o mundo, é uma mensagem de reconciliação com Deus em primeiro lugar. Porque se o político, se o professor, se o lixeiro, se o entregador de papel, se o piloto de avião for um cristão, certamente a tendência é que ele seja alguém diferente no meio. Pastor, mas existe um monte de pastor picareta. Lógico que existe, um monte. Existe um monte de cristão picareta, existe. Não foi salvo, não foi regenerado ainda. Não se converteu ainda. Mas a palavra de Deus, por meio da reconciliação com Deus e por meio do sacrifício de Jesus, que é a única opção,
é a única esperança para a humanidade, é só Jesus Cristo. E isso nós acabamos de cantar aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É essa certeza que nós temos. A igreja, como agência reguladora dessa terra, nós temos a certeza que a única coisa que pode mudar essa humanidade, que pode restaurar essa humanidade, é Cristo Jesus. Sim ou não? João capítulo 14, verso 6, diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus. Está entendendo? E por que, pastor? Por que você está falando isso? Se o senhor está falando de política, o senhor está falando então que Cristo é o caminho, que Cristo é a esperança, que nós somos a agência para apresentar reconciliação por meio de Deus. Sabe por quê? Porque muitos de nós têm pensado como o diabo quer que a gente pense. Muitos nos nossos meios têm pensado como o diabo quer que a gente pense. Como é que o diabo quer que a gente pense, pastor? Muitos dizem que, nossa, como é injustiça nesse mundo, pastor. Como estupradores de criança, pessoas que estão matando aleatoriamente, pessoas que estão roubando, pessoas que estão fazendo injustiça, enriquecem, né? Quantas coisas, né? Então, como é que a gente vai mudar então, pastor? Como é que vai mudar? Aí uns dizem, a educação vai mudar. Outros dizem, a cultura vai mudar. Outros começam a dizer, as manifestações artísticas irão mudar, né? Outros dizem, a economia, quando a economia melhorar, o povo vai mudar, porque o povo vai todo mundo ter dinheiro, ninguém vai ser mais pobre, então as coisas mudar. Não, então talvez a política, se a gente mudar a política, as coisas vão mudar. Né? As coisas vão mudar. Não, querido, não vai mudar. Não vai mudar. Sabe por quê? Quem muda o mundo é só Jesus. É só o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Essas coisas, elas são apoio, né? Muito rasinho, mas não vai mudar. Nós temos um país aí, tem país desenvolvido, país de ranking de educação, e a gente vê que lá tem coisa ruim, tem coisa errada. A gente vê país que é rico e lá tem coisa errada também. Sabe por quê? Porque isso já vem lá desde Adão. Adão pecou, a humanidade está em pecado. O homem concebido em pecado gera pecado. O homem não pode se purificar se não for por meio de Cristo Jesus, querido. Está entendendo? Poderia ser então que, não, isso não vai acontecer. Porque as pessoas, justamente isso que eu falei, as pessoas que estão envolvidas, por exemplo, na política, as pessoas estão preocupadas com a educação, a economia, elas estão contaminadas. E você já viu algo contaminado purificar algo que está santo, está bom? Acho que foi a pastora que falou outro dia aqui da água. A água está aqui, suja, vamos supor que a água estivesse suja. Você viu aqui outra água suja purificar a água suja? Não dá, né? Não dá. Só uma água pode purificar a água suja, Jesus Cristo, né? Só Ele, uma gota do seu sangue nos purifica de todo pecado. Só Ele pode nos purificar. Então, como é que vai acontecer esse processo se as pessoas que estão lá no governo, as pessoas que estão nas escolas, as pessoas que estão na sociedade, elas estão contaminadas pelo pecado, não conhecem a Deus, elas nunca ouviram falar de Deus. Lá tem alguém que está fazendo coisa errada lá no seu serviço, ele está adulterando, e aí ele vem contar para você, fala, olha, nossa, eu estou pegando uma menina da hora aí, a minha mulher está com 50, já está meio, então eu estou pegando uma de 25, aí você, legal, hein, você é o cara, hein, mano, caramba. E se você não faz isso, não tem coragem de confrontar o pecado, cara, você está errado. Não, mas você está errado, isso não agrada a Deus. Você casou com uma mulher, Deus te deu e até o fim. E a gente tem encontrado isso na própria igreja, querido, né? A gente tem encontrado isso dentro das igrejas. A gente vê as pessoas fazendo coisa errada, a gente aplaude. Por exemplo, tem uns abençoados que concordam, o roubo é legal. Outro dia, eu estava na faculdade lá, a professora falou outro dia, o roubo, a mulher tá, olha esse absurdo, irmão. Não sei se talvez, né, tem gente que a gente não sabe. A mulher estava trabalhando no tráfico porque ela não tinha condições de sair dali, porque ela era oprimida por aquele lugar muito pobre, e aí ela estava trabalhando para sustentar os filhos dela, ela estava trabalhando no tráfico.
Meu Deus, glória a Deus que alguém falou, meu Deus, será que é só eu que estou contra? Aí eu falei, você está maluco, o tráfico é crime, isso não é trabalho, entendeu? As pessoas querem romantizar e a gente pega crente que está aplaudindo, vamos só tomar uma cervejinha, o cara roubou, depois ele foi tomar uma cerveja. Isso é crime, a gente não pode concordar, nós somos luz. Querido, olha, ela está passando fome, está passando necessidade, concordo, é injusto, é ilegal, não é bom, a gente tem que arrumar uma maneira de ajudar essa pessoa, mas não é traficando que ela vai, não seria traficando, seria trabalhando. E se não pode trabalhar, existem órgãos, existem as igrejas, existem pessoas para ajudar, mas existem. Mas porque o caráter está corrompido, o pecado, elas não conhecem a Deus, e elas pensam, mas é a cultura, é a falta de oportunidade, é isso e aquilo outro, e esquecem de olhar para Deus. Eu fico assim, meu Deus, será que esse povo não vê? Quem faz faculdade aí sabe quem está falando. Será que esse povo não vê que é só Deus quem vai mudar essa história? Não é isso que eles estão pensando, é só Deus. Por mais que eles tentem, por mais que eles inventem mecanismo, se Deus não guardar, em vão vigiam os sentinelas. Se Deus não edificar a casa, em vão você vai trabalhar de dia e de noite, vai lá se desgastar, vai se arrebentar. Se Deus não edificar, nada acontece. É preciso entender que Deus tem que estar em primeiro lugar, né? Isso só é possível, queridos irmãos, se a igreja, essa agência formadora de opinião, se posicionar. Essa igreja que marcar posição, marcar ali, nós estamos aqui. Não, isso não pode acontecer, isso é errado. Ninguém vai ensinar o meu filho a sexualidade, ninguém vai transformar o meu filho diferente daquilo que Deus o criou. Eu não aceito, eu me posiciono ao contrário, né? Se a gente não se posicionar sobre vários assuntos que estão discutidos nesse país, como é que a gente vai então trazer a agência de Deus para a terra? Não, está tudo bem, está tudo certo. Como é que nós vamos sobre tudo e sobre todos que vão contra os valores cristãos? Como é que nós vamos agir? Se tudo que eles vêm colocando a gente aceita sem se posicionar, sem se colocar como uma igreja santa, é isso sim, uma igreja santa. A igreja, aí sabe contra o que a igreja precisa se posicionar, por exemplo? Contra enganos. Que tipo de enganos, pastor? Nós não queremos destruir a família, nós não queremos destruir a família patriarcal. Sim, vocês querem destruir. Quando? Quando vocês vêm querer ensinar os nossos filhos a fazer tal coisa que não é devido. Mentiras, nós vamos ajudar os pobres. Mentira. Jesus mesmo falou, os pobres vocês sempre terão convosco, a mim vocês só têm agora. Não foi isso que Jesus falou? Quando Maria vem com o óleo ali no alabastro, quebra, vai lavar os pés de Jesus, aí Judas já logo fala, né? O socialista fala, tudo isso a gente podia dividir, vender e dar para os pobres aí, tudo. Deus falou, eu conheço teu coração, os pobres vocês sempre terão convosco. Outra coisa que a igreja precisa levantar, além das mentiras, primeiro porque a mentira, o diabo é o pai da mentira, sim ou não? Ele nunca se firmou na verdade. Ele vai fazer de todas as formas para enganar a igreja. Ele vai se aparentar, né, de anjo, se possível. Vai fazer cair fogo do céu para enganar a igreja. Outra coisa que a igreja deve se levantar, contra a inversão de valores. Deus não existe, você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, nós somos livres. Primeiro, nós temos um dono, nós temos um Criador. Nós aprendemos aqui na escola bíblica, Gênesis, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele nos criou e nos formou para a sua glória. Então você não é alguém que não tem pai. Você e eu temos pai, temos um dono. Para eles, Deus não existe. Para eles, você pode ser e fazer o que você quiser e está tudo bem se você não tem a quem dar satisfação. Tua alma vai voltar lá, vai ficar perdida aí no limbo. Alguns acreditam que vão reencarnar, vai voltar num rato, numa barata, num cachorro, sei lá o quê. Cada um acredita numa coisa, né? Então para eles está tudo bem. Agora nós não, querido, nós cremos em Deus.
Nós temos um Deus Todo-Poderoso. Então a igreja precisa se levantar contra enganos, contra mentiras, contra inversão de valores. Para concluirmos, nós sempre dizemos, a igreja é uma fonte de auxílio para o braço do governo. Em que sentido? A igreja, sim, ela precisa aprender a cooperar com políticas públicas. Sim, nós fizemos isso muito tempo aqui. Como, pastor? Levando alimento na rua, trazendo pessoas que estão na rua e o governo não consegue levar, recuperar, a gente pega, recupera. Deus ajuda, Deus cura, leva para uma clínica de recuperação, onde tem pastores lá orando, onde tem pessoas lá cuidando, onde tem pessoas que não ganham nada do governo para orar por elas, estão lá se desgastando, gerando filhos para Deus lá. A igreja é essa coopera dessa forma. A igreja então ela vai a hospitais, através da capelania, a igreja visita pessoas nos hospitais, a igreja dá cesta básica para aqueles que não têm, a igreja coopera dessa forma, mas não é a função principal da igreja. Também não é, porque senão assim, a gente se perderia no contexto de fazer o socialismo, o social apenas, e a igreja não foi constituída para fazer o social, a igreja foi constituída para evangelizar. Amém? Ser uma agência de Deus nessa terra. Pastor, então é por isso que nós não estamos fazendo mais as missões na rua? Não, é porque Deus deu um tempo e a gente parou de fazer. Quando der a gente volta de novo. Mas a gente continua auxiliando. E como é então que eu posso cooperar, pastor? Ensinando os nossos filhos, ensinando os nossos irmãos, nos policiando, para que a gente possa cobrar, para que a gente possa chegar naqueles que vêm aqui na nossa igreja. Eu sou o fulano de tal. Ah, é? Tá, então tá bom, deixa eu ver. Partido tal, ah, tá bom, esse partido não é de esquerda, esse partido não é ideológico. Tá tudo bem, eu vou votar em você. Mas depois eu também vou te cobrar. Nós vamos cobrar você. Por que você não está visitando as UBS para pôr lá remédio? Por que você não está visitando a tal coisa? É isso, a igreja tem o poder de fazer isso. A igreja precisa fazer isso. Pastor, mas não, volta a dizer. Evangelizar. Mas a gente precisa então aprender a se posicionar para poder cobrar transparência, cobrar representatividade dos nossos políticos, irmãos. A gente não tem que ser aqueles, sabe, aqueles afugentados que o pessoal bate o pé, a gente sai correndo. Eu não falo de sai correndo, eu não gosto nem de votar, não vou votar para não poder depois ninguém me cobrar que eu votei errado. Olha, o pensamento. Romanos 12 vai dizer, não vos conformeis com este mundo, mas busca a renovação da vossa mente, transformai-vos a vossa mente, pela palavra, pelo poder de Deus. Crente com mente transformada, ele entende dos seus deveres, ele entende que deve sim orientar quanto ao voto consciente. Diante disso, irmão, deixa eu te falar, já estou encerrando, nós não podemos jamais, cristão, não pode, isso não pode votar em alguém, qualquer partido que é de esquerda. Pastor, mas por que você está falando isso, pastor? Vai ler em nome de Jesus, não precisa acreditar no que eu estou falando. Vai ler o estatuto e o regime interno do partido de esquerda, o que ele defende. Vai estudar, nós já demos várias palavras aqui sobre isso, mas vai estudar em nome de Jesus, para você entender o que prega um partido de esquerda. Pastor, quem que eu vou votar? Não sei, mas esquerda jamais, cristão não vota em partido de esquerda. E se eu votar, pastor? Depois você se acerta com Deus lá, sei lá. Ai, pastor, mas eu gosto do que? Porque ele rouba, mas faz. Ele estupra, mas não mata. Né? Para encerrar, queridos, a igreja ela tem um chamado a ser agência de Deus nessa terra. Nós precisamos sim nos posicionar. Dia 1º está aí. Eu gostaria que você saísse daqui hoje consciente. E aí eu faço como Paulo, né? Eu lavo a minha mão do sangue de vocês, porque durante quanto tempo que eu estive com vocês, eu preguei, ensinei, e aí depois lá é secreto, cada um se vira e dá conta com Deus. Mas a minha parte eu fiz. Eu não posso me abster, como um pastor, de orientar, como um pastor ser covarde e não dizer, porque depois eu serei cobrado por isso. Como eu disse, depois eu vou me posicionar e vou colocar lá meu videozinho lá para toda a igreja saber em quem eu voto,
Qual, né? E eu vou colocar isso lá para você saber. Mas aqui eu quero apenas que você saiba de que forma nós devemos nos posicionar. E para encerrar, não adianta a gente falar, como igreja, a gente ora para Deus acabar com a perseguição das igrejas, né? Deus, acaba com a perseguição lá na China. A gente está orando isso por isso aqui, né, pastora Sheila? Deus, abençoa aí os países comunistas que perseguem os irmãos, que o Senhor possa livrá-los da perseguição, que o Senhor possa tirá-los de toda a perseguição. Aí a gente ora para isso, mas a gente vota em partido comunista. Aqui a gente vota. A gente está orando para Deus livrar os irmãos da perseguição. A gente está voltando aqui. A gente ora pela vida, né? A gente ora, Deus, o Senhor é Deus de vida, o Senhor não é Deus de morte. A gente vota em quem está votando para aborto e quem é a favor de aborto. Como que pode? Água e óleo não se misturam. Boca que sai bênção não pode sair maldição. A gente ora pedindo a Deus para expandir o Evangelho. Deus expanda o Evangelho pelos 4 cantos da terra. Que o Senhor envie missionários. Que o Senhor abra muitas igrejas. Que o Senhor nos dê condição. E a gente vota depois em pessoas que querem fechar as igrejas. A gente está vendo isso aí. A gente vota em pessoas que estão invadindo as igrejas, sejam elas católicas ou não, cristãs, e depredando os símbolos religiosos das igrejas, querendo fechar as portas da igreja. Tem crente fazendo isso. A gente ora pela família, Deus abençoa as famílias, cuida da nossa família, e a gente vota em quem está a favor da destruição do patriarcado, da família. Então a gente está meio na contramão. A gente ora pelos nossos filhos, né? Ai, Deus, cuida do meu filho, abençoa ele. E a gente vota em quem está a favor da pedofilia, que vai liberar o acesso, o estupro, o vilipêndio das nossas crianças, a violação das nossas crianças, perdão. A gente ora para que Deus elimine a Cracolândia, para que Deus cure aqueles irmãos que estão na Cracolândia, lá no vício, né? E a gente vota em candidato que está querendo liberar o uso das drogas. Então, querido, você vai lá em nome de Jesus hoje, daqui essa semana você tem a oportunidade de tirar a cartilha, ler a Bíblia e ler o partido lá. O que ele vai fazer? É de esquerda? Descarta, irmão. Escolhe qualquer um outro, vai lá e escolhe um outro, mas escolhe alguém que não seja de esquerda. Em nome de Jesus, escolhe alguém que seja, no mínimo, alguém que tenha os preceitos cristãos, no mínimo. Pastor, mas nós vamos escolher só crente. Sei lá, querido, tem gente que não é crente e é muita gente boa. Tem gente que não é cristão, mas tem uma índole que é melhor do que muito cristão. Você pode olhar por isso e escolher certo. Mas se for de partido, você já escolhe, já exclui. Por fim, não adianta a gente orar como um cristão e votar como um ateu. A gente ora como um cristão e vota como um ateu, como alguém que não crê em Deus. Amém, queridos? Amém? Fica de pé, vamos orar.